o divórcio. Naquela noite, enquanto a minha esposa servia o jantar, eu segurei a sua mão e disse: eu tenho algo importante para te dizer. Ela se sentou e jantou sem dizer uma palavra. Eu pude ver sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que eu estava pensando. Eu queria o divórcio e abordei o assunto calmamente. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: por quê? Eu evitei respondê-la, o que a deixou muito brava. Ela jogou os talheres longe e gritou: você não é homem! Naquela noite, nós não conversamos mais. Eu pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo para o fim do nosso casamento, mas eu não tinha uma resposta satisfatória para esta pergunta. O meu coração não pertencia a ela mais, e sim a Jane. Ah, Jane. Eu simplesmente não amava mais a minha esposa. Eu sentia era pena dela. Me sentindo muito culpado, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a casa, nosso carro e 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e o rasgou violentamente. A mulher com quem vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó deste desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás do que eu disse, porque eu descobrira que estava amando Jane profundamente. Finalmente, ela começou a chorar alto na minha frente, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava e o fim estava mais perto agora. No dia seguinte, eu cheguei em casa tarde e a encontrei sentada na mesa escrevendo. Eu não jantei. Fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia inteiro com a Jane em um motel. Quando acordei no meio da noite, minha esposa ainda estava sentada à mesa escrevendo. Eu a ignorei, voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou as suas condições. Ela não queria nada meu, mas pedia que eu lhe desse 1 mês de prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de forma mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames no próximo mês e precisava de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento do casamento de seus pais. Bem, isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo mais. Ela me lembrou do momento em que eu a carreguei para dentro da nossa casa no dia em que nos casamos. E ela me pediu que durante os próximos dias eu a carregasse para fora da casa todas as manhãs. Eu então percebi que ela estava completamente louca, mas aceitei a sua proposta para não tornar os meus próximos dias ainda mais intoleráveis. Eu
contei para a Jane sobre o pedido da minha esposa. E ela riu muito e achou a ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa? Melhor ela encarar a situação e aceitar o divórcio, disse Jane em tom de gozação. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico já havia muito tempo. Então, quando eu a carreguei para fora da casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. E o nosso filho, coitado, nos aplaudiu dizendo: "O papai está carregando a mamãe no colo!" Suas palavras me causaram um certo constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando a minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse baixinho: "Não conte para o nosso filho sobre o divórcio." Eu balancei a cabeça, mesmo discordando. E então a coloquei no chão assim que atravessamos a porta de entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu dirigi para o escritório. Mas no segundo dia foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito e eu senti o cheiro do perfume que ela usava. Então percebi que há muito tempo eu não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nestes últimos 10 anos. Havia rugas no seu rosto, o seu cabelo estava ficando fino e grisalho. O nosso casamento teve muito impacto nela. Por alguns segundos cheguei a pensar no que havia feito para ela se encontrar neste estado em que estava. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Esta mulher havia dedicado 10 anos da vida dela para mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada para a Jane, mas eu ficava a cada dia sentindo que era mais fácil carregá-la do nosso quarto até a porta da casa. Pensei que talvez os meus músculos estivessem mais firmes com o exercício, quem sabe. Certa manhã, ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguia achar um que servisse. Com um suspiro, ela disse: "Todos os meus vestidos estão grandes para mim." Eu então percebi que ela realmente havia emagrecido bastante. Daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. Ah, meu Deus! A realidade caiu sobre mim como uma ponta de remorso. Ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração. Instintivamente, eu estiquei o braço e toquei nos seus cabelos. E o nosso filho entrou no quarto neste momento e disse: "Pai, está na hora de você carregar a mamãe." Para ele, ver seu pai carregando sua mãe todas as manhãs tornou-se parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou o nosso filho e o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia, agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu a carreguei em meus braços do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço e eu a segurei firme contra o meu corpo e lembrei-me do dia do nosso casamento. Mas o seu corpo tão magro me deixou triste. No último dia,
quando eu a segurei em meus braços, por algum motivo eu não conseguia mover as minhas pernas. Nosso filho já tinha ido para a escola e eu me vi pronunciando estas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo. Eu não consegui dirigir para o trabalho. Fui até o meu novo futuro endereço, saí do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia. Subi apressadamente as escadas e bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta e eu disse a ela: Jane, me desculpe, mas eu não quero mais me divorciar. Jane olhou para mim sem acreditar e tocou na minha testa. Você está com febre? Eu tirei a sua mão da minha testa e repeti: desculpe, Jane, eu não vou mais me divorciar. Eu descobri que o meu casamento ficou chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes da nossa vida, não por falta de amor. Agora, Jane, eu percebi que desde o dia em que eu carreguei minha esposa no dia do nosso casamento para nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos separe. A Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e eu pude ouvi-la lá dentro chorando compulsivamente. Mas eu fiz o que era certo. Voltei para o carro e fui trabalhar. Na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu comprei um lindo buquê de rosas para minha esposa. A atendente me perguntou o que eu gostaria de escrever no cartão. E eu sorri e escrevi: eu te carregarei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe. Naquela noite, quando eu cheguei em casa com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto, onde encontrei minha esposa deitada na cama, morta. Eu não sabia. Ela estava com câncer e vinha se tratando há vários meses, mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo errado com ela. E a pobre sabia que morreria em breve e quis poupar o nosso filho dos efeitos de um divórcio. E prolongou a nossa vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos todas as manhãs. Pelo menos aos olhos do meu filho, eu sou um marido carinhoso. Os pequenos detalhes da nossa vida são o que realmente contam num relacionamento. Olha, não é a mansão, não é o carro, não são as propriedades ou o dinheiro no banco. Estes bens, é certo, criam um ambiente propício à felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Você que me ouve, encontre tempo para ser amigo da sua esposa ou do seu marido. Faça pequenas coisas um para o outro para mantê-los próximos e íntimos. E tenham um casamento real e feliz. E lembre-se, um casamento centrado em Cristo é um casamento que dura uma vida toda.
Que Deus continue abençoando o meu casamento e abençoe seu casamento também, em nome de Jesus.